Negociações de alto nível. A Sele Vasco vem aí. Vamos falar muito sobre a movimentação de mercado, proposta aceita, o Vasco de olho e reforçar também o setor defensivo e muito mais, hein? E olha só a notícia que vai bombar o dia inteiro. Vem do México e mandatário pode vir a cargas de novo. Vou trazer você para pertinho de todas essas notícias nesse sabadão. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse momento com todas as informações do Vasco para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui com a gente. Mas antes eu peço sempre na humildade e na moral o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe a marca Vasco nos top trends da plataforma. Então é muito benéfico o seu like, então já fica aqui o meu muito obrigado. E olha só, liberado, já está liberadaço o botãozinho inscrito, inscreva-se, hein? É só clicar e se inscrever aqui, beleza? Olha só, vamos ao que interessa, as informações importantes do Legítimo Clube do Povo, do Vasco da Gama, nesse sabadão que vai bombar. Mas antes de falar sobre mercado da bola, quero falar sobre definição da Conmebol. É isso mesmo, hein? Arbitragem definida para o primeiro jogo entre Vasco e Olímpia. Jogo importante em São Januário, né? Teremos aí, na verdade, a arbitragem no jogo contra o Olímpia na partida de ida pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, tá? O árbitro é Maximiliano Del Ieso, é um árbitro argentino. O assistente número 2 também está definido, Sebastian Reineri. O quarto árbitro, Sebastian Zunino. O VAR, o Germán Delfino. E o auxiliar do VAR, o Jorge Balinho. Então tá aí definido o árbitro de jogo, Maximiliano Del Ieso. É um árbitro que deixa a bola rolar, hein? Já vou logo avisando aqui, é um árbitro que deixa o jogo soltinho. Então temos aí já a primeira definição da partida de ida, tá? Da Copa Sul-Americana, oitavas de finais. Se o Vasco passar, meu irmão, aí é 2 passinhos pra final, hein? Tá perto o Vasco agora. Tá próximo, hein? Vamos lá, vai dar certo dessa vez, hein? Porque as contratações e o mercado da bola se agitam no Vasco. E nós vamos falar aqui de alto nível. Sele Vasco, porque o Vasco pode ter aí uma dupla de pontas de seleção de Copa do Mundo. É isso mesmo. O Andrés Gomes, por um lado, é um jogador que atuou, né, na seleção colombiana na Copa do Mundo, e do outro, o Vasco está muito próximo de acertar a vinda de Brian Rodrigues. O uruguaio de 26 anos de idade também foi para a Copa do Mundo pelo Uruguai. Já imaginou? Duplinha de um lado e de outro. Sele Vasco, meus amigos. É, o Vasco se reforçando aí em um nível um pouco mais alto nessa janela de transferências, né? É uma janela já feita pelo investidor Marcos Lamacchia, a família Lamacchia já atuando, né? Financeiramente falando, já liberou ali a grana e o Vasco vem utilizando nesse momento da janela para reforçar o seu elenco. E, claro, falando sobre reforçar, a proposta com Brian Rodrigues foi aceita. O jogador aceitou a proposta, segundo os nossos amigos do NTV, a situação está toda encaminhada. Basta agora a situação com o América do México. As negociações com o clube mexicano estão em estágios avançados. O América teria inclinado, né, positivamente a proposta do Vasco, que gira em torno de 12 milhões de dólares. 10 milhões, uma proposta por 60% dos direitos econômicos do jogador e mais 2 milhões acidentados, né? Assim, dependendo das metas, o América do México recebe mais 2 milhões de dólares e o Vasco obtém mais porcentagens dos direitos econômicos do jovem Brian Rodrigues, né, 26 anos, do Raio, é conhecido como Raio, Rayito, lá no México, porque joga muito, corre muito, é muito veloz, é muito bom jogador. Se chegar, meu amigo, pode esquecer, Sele Vasco, é Andrés Gomes e Rayito, o Brian Rodrigues do lado esquerdo. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque o Vasco precisa realmente se reforçar a nível internacional. E vamos falar também sobre reforço no campo
defensivo. Mas antes, olha só, hein? A notícia bombástica desse sábado. E eu queria falar exatamente com ela, mas eu queria ter um pouco de cuidado para falar essa notícia, porque ela vem do México, tá? O Cruzeiro aqui no Brasil já soltou uma nota oficial se retirando, né, das negociações com o Brian Rodrigues, mas entrei em contato com algumas pessoas lá no México e me mandaram uma matéria de pouco tempo, de poucas horas, que sim, o Cruzeiro teria voltado às negociações com o América do México pela contratação do Brian Rodrigues após a partida, né, a última partida do Brian Rodrigues contra o San Diego, o América do México contra o San Diego, e no qual o jogo por 3-0 com um gol do Brian Rodrigues e 2 participações, né, 2 assistências do jogador. Teria chamado aí a atenção do Pedrinho BH, que foi até o seu departamento de futebol e questionou: peraí, por que vocês desistiram desse cara? E aí parece que o Cruzeiro estaria voltando, né? Eu tô apurando mais essa informação, mas já para deixar aqui sob aviso. Cara, pelo amor de Deus, Pedrinho BH, sai pra lá, cara. Sai pra lá, porque dinheiro a gente sabe que você tem. Vai lá contratar outro jogador, enfim. Sai pra lá, deixa o Brian Rodrigues quieto, que já tem propostas e negociações avançadas com o Vasco. Vou apurar ainda mais sobre essa informação, mas vem do México, tá? Esse burburinho sobre o interesse, de novo, um novo interesse, voltando às cargas, aí o Cruzeiro do Pedrinho BH no Brian Rodrigues após a última partida. Vamos aguardar, o futebol tem muito dessas coisas, né? O futebol é muito volátil, né? O futebol é muito versátil, é muito flexível, cada hora acontece alguma coisa. Vamos torcer para que não haja concorrência nesse momento. E falando sobre concorrência, falando sobre mercado, falando sobre contratações, o Vasco também quer reforçar o seu setor defensivo e mira o zagueiro, né, o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira é um jogador que está no Copenhague, tá? Lá da Dinamarca, fez um gol ontem muito importante, né? Na verdade anteontem, né? Fez um gol muito importante que pode botar o Copenhague na Conference League. E aí o jogador está em alta, né? O zagueiro joga ali como um zagueiro central, também muito jovem, né? Ali dentro do seu histórico de futebol, tem ali passagens importantes. Nascido em Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda, né? No Rio de Janeiro. É um jogador que tem aí, né, uma bola aérea interessante, uma força física e joga como capitão, comanda o Copenhague, né? É um líder. O Vasco teve interesse nele anteriormente, agora volta de novo a tentar uma negociação com o jogador. O Copenhague faz jogo duro, né? Porque trata-se de um jogador ainda muito promissor. Mas o Vasco tenta aí as cargas para tentar contratar o jogador, o Gabriel Pereira, para o seu setor defensivo. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, porque a gente está na expectativa da chegada do Sousa aí entre amanhã e depois de amanhã, né? O Sousa resolvendo suas questões familiares antes de vir para o Brasil. Aero Sousa preparado e a gente vai estar também, se Deus quiser, no Aero Brian Rodrigues. É para parar o aeroporto, né, galera? Vai ali nos comentários e coloca. É para parar o aeroporto. É ser Vasco, irmão. É exatamente isso que a gente quer. O torcedor quer esse nível de contratação, não quer Lodge, não quer Jean Davi, Maxime, é esse tipo de contratação. Brian Rodrigues, o Santiago Souza, é esse nível. Mantenha-se nessa prateleira que tudo vai dar certo. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.